Então, gente, bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente está aqui hoje, nesse horário, para discutir um pouquinho sobre as tecnologias digitais. Eu sou o professor William, participante aqui do evento, da comissão organizadora. E, de antemão, quero agradecer a participação de todos vocês e também agradecer muito a participação do professor Rafael e do professor Enio. Aqueles que já devem conhecer, o professor Rafael é do Instituto, do IFPB, e o professor Enio é lá de Brasília, do Instituto de Brasília. E eles vão estar compartilhando um pouquinho aqui dos conhecimentos deles com relação a essas partes da tecnologia. Para efeito de esclarecimento, a gente está aqui com os monitores Maria Armonielli e Francisco. Fiquem atentos à questão aí do chat, porque ao longo da roda eles vão estar passando algumas informações via chat com relação à presença. Então, a gente, este ano, está optando pela certificação com 12 horas e vocês precisam participar de, no mínimo, 3 atividades. Então, aí, ao longo das atividades que a gente tem, de roda de conversa, palestras, mesas redondas, vocês precisam ter, no mínimo, 3 participações para conseguir o certificado de 12 horas. Além disso, a gente está com os mini-cursos, e os mini-cursos vão fornecer certificados de forma separada do evento. Então, fiquem atentos a esse chamamento dos monitores na hora que vocês tiverem que colocar a identificação de vocês aí no chat, tá? Que eles vão estar fazendo isso. Apresentando os nossos professores, então, aqui nesta roda de conversa, nós temos o professor Enio Delfino Ferreira de Oliveira. Ele é professor do Instituto Federal de Brasília, ele tem mestrado profissional em Ciências da Educação e ele é graduado em Matemática. E ele vai estar falando aqui sobre aplicativos educacionais e os potenciais para o ensino de matemática. E também conosco nós temos o professor Rafael, como a gente tinha comentado, ele é do nosso instituto, nosso campus. Ele tem um doutorado em Engenharia Elétrica e ele é graduado em Automação. E hoje ele vai estar falando do Jupyter Lab, como alternativa integrada de interface para texto, código e dados. Então, gente, a perspectiva da nossa roda de conversa é se adentrar nesse campo das tecnologias. Vocês devem ter conhecimento da lógica, por exemplo, da BNCC, da mudança que está ocorrendo com relação à legislação que envolve o ensino médio. Então, a matemática se torna um dos eixos integradores, e dentro desse eixo integrador de matemática, existe algo relacionado à tecnologia. Então, isso acaba se tornando maior potencial para a gente e demanda também do nosso conhecimento. A gente precisa, de fato, se adentrar na área para que a gente possa atender às demandas que estão surgindo aí nesse meio tecnológico. Então, o professor ainda vai estar falando de aplicativos aqui, do próprio aplicativo que ele desenvolveu. O professor Rafael vai estar abordando aqui uma plataforma de programação também. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente esteja apto também a conduzir esses nossos alunos, que futuramente vão estar, ou estão já envolvidos nessa questão de redes sociais, de programação, de software, de análise de dados, análise de perfil. Então, todos esses conhecimentos demandam esse conhecimento nas tecnologias digitais e nas programações. Tá? Então, seguindo aqui o roteiro, eu vou convidar o professor Enio, já que ele é de local mais distante, para iniciar a palestra dele. Professor Enio, a palavra é sua. O senhor tem, em média, de 30 minutos para estar fazendo aí a sua explanação. E depois a gente passa para o professor Rafael. Tá, joia. Então, obrigado pela apresentação, agradeço aí o convite, a oportunidade mesmo de divulgar o que eu venho pesquisando na área de educação matemática. Quero saudar aqui o professor Rafael também, prazer conhecê-lo, o professor William, os monitores aqui presentes também, estudantes, parabenizar a organização do evento. Estava conversando anteriormente com eles que o evento está muito interessante, muito bonito, com muita qualidade, e é isso que a gente precisa mesmo para a educação matemática, Contem comigo sempre que precisarem, como palestrante, também como ouvinte, vou estar sempre por aí. Bom, eu sou do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, e estou lá desde 2015, sou licenciado em matemática e meu foco é educação matemática, Meu mestrado é em administração educacional,
mas continuei estudando matemática do ponto de vista da educação desde a minha graduação. Hoje eu vou apresentar dois resultados, né? Um trabalho que eu apresentei no IFG recentemente sobre os potenciais dos aplicativos de matemática para o ensino da matemática, e também vou falar do meu aplicativo FeraMath, que foi entregue para a sociedade em maio desse ano, foi desenvolvido durante um ano, no auge da pandemia, a gente conseguiu colocar esse projeto em prática. Então, estou aqui apresentado, vou compartilhar minha tela, e aí vocês fiquem à vontade depois para perguntar, e depois eu quero compartilhar o link no meu aplicativo, mas mais para o final. Qualquer coisa vocês podem me interromper também, se for o caso, fiquem à vontade. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, agora eu não estou mais vendo vocês, qualquer coisa é só ligar o microfone e me chamar. Ok. Então, certo, gente, vou começar falando dos aplicativos educacionais, os potenciais para o ensino da matemática. Essa pesquisa, ela aconteceu depois que eu comecei o meu aplicativo. O meu aplicativo é educacional, ele tem como foco fortalecer a educação matemática, sem focar em conteúdos específicos. Vou falar daqui a pouco. Mas eu achei importante entender o que já tinha aí disponível, né, na internet, inclusive focando na Google Play, principalmente. Então, esse trabalho, basicamente, ele foi para levantar o que tem aí de disponível. Mas, pensando aí no contexto, é importante falar que a gente já tem aqui no cenário brasileiro os objetivos para a educação matemática. A educação matemática de ensino fundamental, ela tem o objetivo de fortalecer um perfil cidadão, um perfil crítico, saber lidar com as demandas do dia a dia, demandas reais que envolvem matemática. O ensino médio, ele tem que aprofundar esses conhecimentos e também integrar com as demais áreas, né? Lógico, no ensino fundamental também, mas no ensino médio isso se torna inevitável, né? Você tem que começar a forçar essa integração entre as engenharias, ciências, entre outras áreas, né? Então, a matemática, ela está aí dentro de um contexto, é importante sempre lembrar disso, para desenvolver habilidades e competências para uma postura crítica e também uma postura para cientistas, né, para você usar a matemática do ponto de vista do cotidiano, mas também para verticalizar, acessar outras áreas do conhecimento. Então, a matemática está aí para isso, para amarrar tudo, por isso que ela é tão importante. Outro ponto importante é considerar e ter ciência da realidade atual. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando do acesso à internet. Aí eu trouxe aqui um dado do IBGE que fala assim: primeiro, a gente tem que considerar as diferentes realidades do país, né, e os tempos históricos atualizados. É o que a gente tem feito, né? Esse evento, ele já é um reflexo de uma adaptação do que a gente vive hoje. Então, mas focando na internet mesmo, puramente falando, um ponto de referência na história do Brasil é a popularização do acesso à internet, ganhou destaque ao final da década de 90, e sobre essa ampliação, os dados do IBGE indicam que, em 2018, a internet era utilizada por 79% dos domicílios brasileiros, ou seja, demonstrando um bom crescimento se comparado com 2017, que era de 75% aproximadamente. Claro, esse dado é importante, é expressivo, mas a gente tem que lembrar que tem uma outra porcentagem que não tem acesso, mas tem uma boa porcentagem que tem. E aí você tem que buscar caminhos, né? Você tem que observar que, claro, tem gente que já tem um acesso bom, mas que tipo de acesso é esse e os que não têm? Um caminho não vai invalidar o outro, mas você pode fortalecer os diferentes pilares, né? Vamos dizer assim. Então, hoje o acesso à internet no Brasil está se popularizando cada vez mais e a gente espera que se torne universal, né? Para quem quiser, tiver interesse, necessidade, que tenha condições de ter uma internet de qualidade. Eu trouxe esse dado basicamente para falar isso, que o acesso está popularizado, mas não pode considerar que ele já é universal, porque ele não é. Basicamente, a gente tem internet nos grandes centros, nas grandes cidades, nas regiões periféricas, nem sempre. Então, é só para deixar isso bem claro. Certo. Agora, aproximando a informação do acesso à internet com o contexto escolar, tem essa informação também do IBGE que diz que estudantes cada vez mais jovens têm utilizado o telefone móvel, celular ou smartphone, e esses dados indicam que entre os brasileiros com 10 anos ou mais utilizam a internet. A porcentagem subiu de 69,8%
em 2017 para 74,7% em 2018. Então, cada vez mais jovens com mais acesso aos celulares. Então, observem que o celular, ele é um ponto estratégico aí para a educação. O celular não pode ser visto mais como um inimigo da educação, ele vai ter que ser visto cada vez mais como um parceiro ali dos educadores. E aí eu coloco um outro ponto. Falar do celular para os jovens, para os estudantes, é importante, mas em paralelo a isso tem que falar dos educadores. Eles precisam também ser colocados dentro desse contexto. Não é só falar, você tem que usar o celular, tem que considerar as tecnologias, sem dar condições para eles, condições técnicas mesmo de ter os aparelhos, ter acesso à internet, condições estruturais e também condições de formação, saber usar. Porque falar que tem que usar é uma coisa e dar condições para que eles usem é outra. Porque, basicamente, existem diversas metodologias, os professores estão aí utilizando várias. E você sair dessa metodologia que você vem desenvolvendo durante anos é bem complicado, você não arrisca. A nossa profissão, por mais que ela seja diversificada, quando você consegue identificar uma metodologia, uma forma de trabalho que gera resultados, nem sempre excelentes, mas gera resultados, você fica. E aí sair dessa zona de conforto para uma zona diferenciada em que o seu estudante sabe muito mais que você acessar celulares e recursos da internet, é bem complicado, gera um conflito. Então é importante levar em consideração que o estudante tem acesso ao celular, à internet, aos recursos, e é para que esse recurso entre com qualidade dentro do espaço da educação, dentro da escola, os educadores também precisam ser integrados para essa realidade, fortalecidos. Então, por isso que eu trouxe aí essa informação do acesso à internet ao contexto escolar, educadores e educandos. Aí agora, focando na pesquisa que foi feita em 2021, no início do ano, ela foi apresentada na Semana de Licenciatura, Seminário da Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática, do IFG, do campus Jataí. Certo, o objetivo basicamente foi acessar a Google Play, fazer um filtro com a palavra-chave matemática, aplicativos para Android e gratuitos. Esses dois filtros e essa palavra-chave. E identificar o que tem lá, para a gente já entender o que já tem de potencial que pode ser utilizado e o que falta, o que pode ser fortalecido. Basicamente, a pesquisa foi focando nisso. Google Play aí é um espaço de distribuição digital bem popular e conhecido. O sistema Android é o mais comum, é o mais utilizado, e gratuito, né, para ser bem democrático. Lembrando que esse gratuito não significa ser plenamente gratuito. Só de colocar gratuito, se tiver uma parte do aplicativo disponível de forma gratuita, já foi considerado, certo? Então, basicamente foi isso. A pesquisa levou em consideração esse contexto e identificou 215 aplicativos. E aí eu categorizei esses aplicativos para poder entender melhor o potencial de cada um, o que cada um estava trazendo, né? Certo. Então, temos aqui um gráfico representando aí as quantidades. Primeiro, fizemos aqui 5 categorias. Categoria nível infantil de aprendizagem, depois fundamental. A categoria médio ou avançado, eu integrei as duas, porque elas estavam conversando muito. A outra categoria, calculadora avançada, e depois características diversas. Aqui a gente tem que aplicativos focados para o nível fundamental de aprendizagem, ela se destaca. Depois vem a infantil, e aí as outras. Então, aqui a gente já tem um destaque para um grande público atendido, que é um público de nível fundamental de aprendizagem. Então, os educadores já podem saber que, se procurarem por aplicativos para fortalecer o ensino fundamental, eles existem. Aí, lembrando, novamente, que aqui o que é defendido é a diversidade de tecnologias, não é falar que um aplicativo A ou B vai dar conta de uma formação de nível fundamental, de nível infantil, de jeito nenhum, né? Ela tem que compor um rol de metodologias, um rol de ferramentas, é para isso. Certo, dentro da categoria nível fundamental, observei que existe aí uma ludicidade, né? Aplicativos com bastante cores, bem coloridos, personagens, trilhas sonoras bem divertidas, bem infantil, porque é o público deles, né? E aí, do ponto de vista dos conteúdos de matemática, o foco basicamente foi nas 4 operações básicas da matemática. E também
reconhecimento dos algarismos indo-arábicos e romanos. Esse foi o potencial ali desses aplicativos para esse nível, dentro dessa categoria. Observei que poucos exercícios eram contextualizados em situações problemas, ou seja, não vou dizer que é uma falha, vou dizer que é uma lacuna. Quem estiver querendo desenvolver um aplicativo, um recurso focado no ensino infantil, seria interessante pensar nessa lacuna. Ali o que tem hoje ainda está muito focado na matemática sem contexto, entende? Então, foi aí um ponto para melhorar. Existe a potencialidade, que é a identificação dos algarismos e também as operações fundamentais. Já dentro da categoria nível fundamental, ela já foi a categoria, dentro dessa própria categoria, existe uma diversidade de ideias e de objetivos, desde o aplicativo que avança um pouco mais do que as operações, o reconhecimento dos algarismos, mas não tanto, né, sem contexto, e outros aplicativos dentro dessa mesma categoria que já trazem conceitos básicos da aritmética, com contexto ou sem contexto. Aí a gente já tem mais probleminhas e situações contextualizadas também na álgebra. Então, a gente tem aí dentro dessa categoria um potencial já aparecendo para complementar esses estudos. Só que aí, dentro dessa categoria, eu senti falta da abordagem de tópicos, por exemplo, análise combinatória e probabilidade. Mesmo que esses tópicos aí, análise combinatória e probabilidade, fossem abordados de uma forma mais básica, falando basicamente no estudo das possibilidades. Não precisava ser algo de análise combinatória e probabilidade, como a gente vê no ensino médio, às vezes até no ensino fundamental lá no final, mas o estudo das possibilidades, isso não apareceu. Então, a gente tem aí uma potencialidade, fortalecimento da aritmética e da álgebra ali do ensino fundamental. Entretanto, senti falta do estudo das possibilidades, que eu acho que não seria um problema acrescentar ou complementar. Então, o exercício foi esse, identificar as potencialidades e as lacunas, o que pode ser construído ou fortalecido em outras propostas. A outra categoria, nível médio / avançado, ela trouxe aí 2 pontos bem interessantes que não necessariamente se complementam, né? Primeira coisa, muitos aplicativos dentro dessa categoria focaram no cálculo diferencial integral. Isso é interessante porque já é uma demanda do ensino médio, de alguma forma, mas principalmente dos primeiros semestres dos cursos superiores. Então, essa demanda tem aparecido, né? E os aplicativos também. Ou seja, as principais regras, calcular algumas coisas também, algumas derivadas, integrais, isso aí já tem disponível. E é uma ferramenta bem interessante para dar suporte, ou seja, para o primeiro semestre, segundo, de faculdades. E aí agora, nesse nível médio avançado, observei uma boa quantidade de aplicativos focando no ensino, no Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio. E aí, dentro desse objetivo, a gente tem vários conteúdos, né? Os conteúdos que mais caem no ensino médio. E aí fortalece de diversas formas, desde exemplos e também tópicos, assim, teóricos também. É como se fosse um aplicativo que condensasse aquilo que mais cai, com questões que já caíram historicamente presentes nesse exame. Então é isso, basicamente esse nível, ele fortalece essa parte do cálculo, que é necessária principalmente nos inícios de cursos superiores, e também para o Enem, que aí não deixa de ser uma revisão do ensino médio. Então ele foi diferente do ensino fundamental, que eu já observei uma lacuna, um salto, né? Porque do ensino infantil para o fundamental, a gente observou uma crescente ali, não teve uma quebra, mas para o avançado, sim, para o médio avançado, sim. Calculadora avançada, senti necessidade de criar essa categoria porque ela vem com um objetivo muito específico, que é calcular de maneira inteligente. Então, basicamente, esse tipo de aplicativo se propõe a otimizar o trabalho do estudante de calcular algumas coisas. Basicamente, ele te dá a oportunidade de você fotografar a expressão, a função, e o aplicativo calcula para você. E também ele pode representar graficamente aquela expressão, aquela função, de maneira muito rápida e inteligente. Então, por isso que eu chamei de calculadora avançada, porque basicamente a gente já tem uma calculadora científica no celular.
Mas esse tipo de aplicativo, ele avança, né? Ele te dá algo a mais que hoje em dia é bem prático. Só de fotografar a expressão e conseguir utilizar, isso aí é bem interessante. E, por fim, características diversas. Essa categoria, ela foi separada porque ela também tem objetivos bem específicos. E dentro dessa categoria, eu observei que os aplicativos, eles se propõem ser auxiliares ali no estudo, de duas formas: organizando e tendo repositórios, organizando fórmulas e materiais. Então, é um tipo de aplicativo de organização dos conteúdos e dos materiais de estudo. Tem essa característica. E também, dentro dessa categoria, observei aplicativos que geram tarefas e são simuladores, aí não só para Enem, mas também para concursos, ou até só para gerar mesmo uma tarefa, enfim. Esse tipo de categoria traz como apoio uma organização ali de um material pedagógico. Então, eu também achei interessante e diferente, porque ele pode passar por diversos conteúdos, não só de nível avançado, e nível infantil basicamente não tem, mas do ensino fundamental 1 até o ensino médio, a gente pode encontrar simulados e tarefas, e formas, né, de todos os conteúdos que passam por esses níveis aí. Então, nós temos aqui essas categorias. Então, percebemos aí vários potenciais. Os educadores podem utilizar diversos aplicativos para fortalecer. É lógico, tem que baixar, testar primeiro, porque nem todos são feitos por professores, né? Na verdade, não existe nenhum compromisso ali de ser educador formado na área para criar um aplicativo. Pode ser um amador também, não tem problema nenhum. E também não vejo isso como problema. O professor que vai levar ali o aplicativo para a sua turma é que tem que fazer essa curadoria, né? Ele que tem que testar, ver se realmente é pertinente, se vale a pena para a sua realidade, para o seu contexto. Então, eu não vejo problema. Quem quiser criar um aplicativo não sendo matemático, não vejo problema nenhum. Matemática é de todos e todas e não tem essa questão de ser matemático para criar conteúdo matemático, não. Não vejo como uma obrigação. Só que aí, observando tudo que foi colocado, eu senti falta de alguns tópicos, e aqui é sugestão para todo mundo, e para mim também, para o futuro, quando for criar algum outro aplicativo, eu percebi que alguns pontos podem ser preenchidos. Por exemplo, os tópicos em geometria. Coloquei aqui só geometria, que a pessoa pode escolher. Quer focar na geometria plana, na espacial, dentro dessas geometrias em alguma coisa específica, senti falta da geometria. Também da trigonometria, da matemática financeira. Então, esses tópicos podem ser fortalecidos ou podem complementar os aplicativos já existentes. Então, basicamente, a pesquisa foi com esse propósito, de entender o que tem aí disponível para os educadores e também para quem estiver estudando, porque isso é educação híbrida, né? É você escolher os caminhos também da sua aprendizagem, não necessariamente quando você está na escola, que você continue estudando mesmo depois de formado. Matemática vai estar aí com vocês, comigo também, sempre. Agora, focando no meu aplicativo, eu já tinha vontade de criar um aplicativo, só que é muito mais complexo do que eu imaginava, né? E aí, em maio do ano passado, logo depois que começou a pandemia, aí eu percebi que era o momento, tinha a equipe certa para fazer, e aí comecei a colocar o projeto em prática. O meu aplicativo se chama FeraMath, e ele foi desenvolvido durante um ano certinho, foi disponibilizado em maio desse ano, na Google Play, e aí eu vou falar basicamente como é o processo de construção aí de um aplicativo do ponto de vista pedagógico. Por quê? A equipe, ela é multiprofissional. A primeira coisa que eu identifiquei foi que eu não consigo desenvolver um aplicativo, eu não sou programador. E aí, quem tem a pretensão de desenvolver, tem que fazer a formação para isso. Eu não podia fazer a formação, até hoje não posso, né, questão de disponibilidade, e para chegar no nível de desenvolver um aplicativo, como esse foi desenvolvido, não é só um curso, é toda uma carreira, uma experiência. Então, existe uma equipe e tem um programador, que é o Thiago Farias, e ele é o programador do projeto.
Dentro do projeto também temos um músico que criou a trilha sonora junto comigo e também o cara que faz a parte visual. Fazia os desenhos mesmo, mandava foto e ele colocava isso na forma vetorizada, como vocês estão vendo aí. Então, o aplicativo ele foi desenvolvido por uma equipe de profissionais, então não temos aí estudantes, e aí eu já explico por quê. Nesse momento, tudo era novo, inclusive para mim. Eu fui sentindo o projeto à medida que ele ia acontecendo. Colocar estudante, eu acho que não ia ser interessante, porque eu não tinha controle, né, do que estava acontecendo. Então, numa nova oportunidade, eu acho que eu já entendo exatamente como essa construção pode complementar a formação de um estudante de licenciatura, por exemplo. Então, nesse momento, eu optei por não colocar estudante e também optei por não colocar dentro da minha carga horária de trabalho. Esse projeto foi feito fora da minha carga horária de trabalho. Por mais que o Instituto Federal de Brasília tenha me apoiado, me ajudou a divulgar, esse projeto foi feito fora da minha carga horária, porque eu queria ter total liberdade. Se em algum momento eu falasse, não, não é isso que eu queria, não vai dar certo, mudei de ideia, eu queria ter essa liberdade. Então, eu prezei muito pela liberdade criativa e também estamos, né? Mas ano passado foi um pouco pior. Durante a pandemia, tinha que ter essa liberdade. Vou pausar agora, não vou precisar prestar contas, porque o projeto é meu. Então, esse primeiro aplicativo, eu queria ter total liberdade criativa e também de agenda. Deu tudo certo, o aplicativo está aí, a sua primeira versão já está disponível para a sociedade, mas poderia não ter dado certo. Eu tinha que ter essa possibilidade de parar se fosse necessário. Não precisou. Então, temos aí a tela de apresentação do Feramef e temos um exemplo de questão. O aplicativo, ele vem com um objetivo bem claro, é revisar os principais tópicos da matemática básica, principalmente do ensino fundamental 2, então ele não é para ensino infantil, ele pode ser para ensino médio, para quem já terminou, porque ele é basicamente para você revisar, relembrar os tópicos da matemática. De forma bem tranquila, resolvi tirar o tempo, então você não tem tempo para responder as questões, e já para não gerar ansiedade. Então, ele basicamente é isso, ele tem oito fases, eu vou mostrar o desenho dele, o desenho instrucional, a ideia mesmo, daqui a pouco. Então, tem aí outra tela mostrando um exemplo, são questões básicas de ensino fundamental e alguma coisa do ensino médio também. E aí, para cada fase, você vai avançando até chegar lá no final e se tornar o fera da matemática. Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa esse é o desenho do jogo, é a ideia, né? Aqui a gente tem 8 fases. A primeira fase eu escolhi como referência um triângulo, então tem 3 etapas. Em cada etapa tem 10 questões. Quando você começa o jogo, você tem um mascote, que é esse aqui ao lado, o ferinha com o número 1, é o primeiro mascote. Então você recebe um mascote, bebezinho, e na medida que você vai avançando no seu jogo, porque você tem que ficar cada vez mais no aplicativo, no joguinho, percebe? Na primeira fase aí, você tem 3 momentos, depois 4, depois 5, até chegar lá no último com 10. Então você vai ficando cada vez mais no jogo, tem que se empenhar cada vez mais. As questões não vão ficando necessariamente mais difíceis. O segredo aqui é manter mais tempo no aplicativo do que dificultar a permanência no aplicativo, no jogo, né? Vou chamar de jogo. E você vai ganhando pontos e seu mascote vai crescendo. Aqui eu coloquei 2 exemplos, mas tem outros, né? Para cada fase dessa aí concluída, você tem uma fase de desenvolvimento do seu mascote. Então, basicamente é isso. É um joguinho de perguntas e respostas. Você tem um mascote e seu mascote vai evoluindo até chegar lá no final e você se tornar o fera da matemática. Esse é o propósito do aplicativo. Ele está disponível para Android somente e também está disponível na Google Play. Por que não em outras plataformas ou em outro sistema? É a primeira versão. Foi disponibilizada agora em maio de 2021 e eu ainda estou na fase de observar o que a sociedade achou do aplicativo. Eu fiz dentro do que eu gostaria, né, do que o orçamento também deixava, né, porque foi pago, os profissionais foram pagos para fazerem esse aplicativo, e agora eu estou acompanhando a visão da sociedade. Então, estou recebendo os feedbacks, estou observando a parte técnica também,
porque depois de um ano é sentar novamente com o programador e ajustar o que for necessário. Pedagogicamente, ainda não vejo a necessidade de atualizar, por exemplo, trocar questões ou complementar. Nesse momento não sinto necessidade, mas estou observando, porque a minha parte é a parte pedagógica, observar se ele está alcançando ali o principal objetivo, que é revisar com entretenimento. Basicamente, eu queria isso. Então, esse é o desenho do jogo, essa é a proposta. E aí, eu coloquei aqui alguns conteúdos que eu já coloquei lá, que eu abordei. Por exemplo, conjuntos, razão e proporção, números primos, equação de primeiro, segundo grau também, sistema de equações, raciocínio lógico, de diversas formas, geometria plana, espacial, estatística, probabilidade também, matemática financeira, entre outras coisas. Mas tudo dentro desse conjunto aí. Como eu já disse, ele está disponível gratuitamente na Google Play para Android e até ontem 431 usuários tinham feito o download e a avaliação dele naquele momento era de 4,7 pontos de 5 pontos. Então é uma avaliação muito boa. E aí eu vou observar durante um ano o que a sociedade traz de feedback, de impressões e é isso. Essa foi a proposta. Estou satisfeito. Percebi alguns desafios, por exemplo, da parte de cadastro na Google Play, que é pago, né? O Google Play Console é pago, mas não é algo intuitivo. Quem teve que colocar dentro da Google Play foi o programador, porque tem questões bem técnicas e demora um tempo até liberar para a sociedade. Então, essa parte realmente foi um pouco mais difícil. Basicamente é isso, do Ferramef. Daqui a pouco, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, eu posso falar. Aqui a gente tem a trilha sonora original, né, como eu já disse, que foi feita pelo Bruno Lara, do Rio de Janeiro. E é isso, gente. Esse foi o aplicativo, essa foi a construção. Quando você vai criando alguma coisa, sua parte criativa se fortalece, né? E você tem outras ideias e você enxerga outras coisas. O que vai te limitar é o orçamento, com certeza. Então, tudo que foi aparecendo durante o processo criativo, eu anotei. Então, tem outras ideias, nem sempre completas, de outros aplicativos aí para o futuro. E eu acho que é isso que as tecnologias digitais trazem quando a gente fala de educação matemática e de outras áreas também. É se permitir acessar outros espaços. Isso é ensino híbrido também, e essa é a nossa nova realidade. A sala de aula já não é mais aquele espaço físico das quatro paredes, ela já passou desse espaço há muito tempo, agora cada vez mais, né, e a gente tem aí o YouTube com vários profissionais da educação gerando conteúdo de qualidade. Vou dar um exemplo aqui, o Ferreto, não sei se vocês conhecem, da nossa área de matemática, que traz excelentes vídeos, entre outros educadores. Então, eu acho que para a nossa área, a gente está muito bem contemplado. A gente tem produtores aí de conteúdos, que eu não digo não necessariamente que são professores, né? Tem que observar isso. Alguns são, a maioria. Mas a gente tem, sim, uma boa qualidade. Outra coisa que eu estou observando é o Instagram, o que os geradores ali de conteúdos digitais estão produzindo, e a nossa função mesmo é olhar de maneira crítica, a maneira crítica, quando eu digo, é olhar mesmo se aquilo tem qualidade, faz sentido para a nossa realidade. Se aquilo não faz sentido para a sua realidade, não significa que ele é ruim, ele só não faz sentido para a sua realidade, ou para aquele momento, né, da sua realidade, da sua turma, enfim. Aí você usa ou não. Se não faz sentido naquele momento, tudo bem, procure outro. E o Instagram tem sido um canal aí, uma mídia diferente para observar. YouTube eu já estou satisfeito, claro, quanto mais melhor, mas outras plataformas a gente tem que observar também. É isso, as tecnologias digitais estão integrando a educação tradicional, as posturas estão sendo modificadas e potenciais existem. A gente só precisa fazer a curadoria, olhar o que vale a pena e usar. É isso, basicamente é isso. Como perspectiva, continuar criando aplicativos e o principal, criar equipes multidisciplinares. Os diferentes profissionais podem criar juntos um produto para a educação, que foi o que aconteceu aqui. Mas eu gostaria de ver isso mais, sabe? Outros profissionais se colocando também como educadores,
porque basicamente os professores ficam aí criando conteúdo há muito tempo, eles criam já tem um tempo. Mas educadores, a gente fala de pessoas das diversas áreas criando para a educação. Então, acho que essa é a perspectiva de tecnologias digitais. Os profissionais das diferentes áreas, diferentes competências, juntos, criando algo para a educação. Essa é a perspectiva que eu vejo possível hoje, certo? Então, essa é a minha apresentação. Se eu esqueci de falar alguma coisa interessante aí, vocês quiserem saber, eu posso voltar depois. Mas eu agradeço. Hoje também estou no Instagram com um projeto chamado Eu Fera da Matemática, que é basicamente para mobilizar aí algumas coisas, alguns conteúdos, e esse é meu e-mail institucional, quem quiser, fica à vontade. Depois eu vou passar o link do aplicativo lá na Google Play, e estou à disposição no Instagram, no e-mail também. Mas é isso, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição. É isso, gente. Deixa eu parar aqui a partilha. Muito obrigado, professor Enio, pelo compartilhamento aí dos seus conhecimentos e do desenvolvimento, né, do aplicativo. Daqui a pouco a gente adentra, né, a parte das perguntas, então, gente, deixem aí selecionadas as perguntas para o professor, ele vai descansar um pouquinho ali, beber um pouco de água, e na volta, né, após a apresentação do professor Rafael, a gente vai ter a rodada de perguntas e a gente discute um pouco mais sobre esse processo de desenvolvimento. Convidar agora o professor Rafael para proferir a sua palestra. Rafael, fica à vontade. Oi, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo aí? Ouvimos. Talvez não estejam vendo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só configurar aqui. Essa é você lidar com a tecnologia, né? Porque a gente testou tudo, a imagem estava ok. Ah, pronto. É isso aí. Faz parte do processo. Faz parte, né? Faz parte. Pessoal, então, bom dia, né? Para quem está aí nos ouvindo, né? Prestigiando. Parabéns ao professor, o professor Enio, pela explicação aí, pelo aplicativo, né? O desenvolvimento do trabalho dele. Excelente explanação. Eu achei interessante quando ele falou essa questão de profissionais de multi-área, né, de estarem integrados para criar conteúdo de cunho educativo, né? Isso aí é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente está focado ali, cada um nas suas áreas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou professor do Campus Cajazeiras. Minha área de formação é automação, eu sou da área de robótica, né? Hoje eu trabalho com robótica, e a natureza da minha formação ela é muito ligada com a questão da tecnologia, né? Você está acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, muitas vezes contribuindo, né, com tecnologias novas, com trazer isso para a sala de aula, né, para a formação dos nossos alunos. Eu sou coordenador do grupo de robótica, o GPK, e nesse grupo de robótica a gente tem trazido, né, esse viés assim, de novas tecnologias, de testar coisas aí que estão digamos aí na frente, no topo do que é novidade, né? Então a gente tem trabalhado muito com visão computacional, inteligência artificial aplicada, nós participamos de competições de robótica, e a matemática, né, o link com a matemática, ele é muito forte com a engenharia, né? A engenharia, ela só é possível a partir do uso dessas ferramentas, né? A matemática ali como suporte, a física. Então, até no começo da minha carreira, eu cheguei a cogitar em fazer física ou, de repente, matemática. Mas o que eu achei legal assim na engenharia era justamente você usar esses conhecimentos aí de forma prática para resolver problemas reais
problemas físicos aí do nosso dia a dia, né? Problemas palpáveis aí, tangíveis. Então, é o seguinte, dando continuidade, o que eu pensei aqui, o que eu trouxe para vocês foi uma ferramenta. Eu vou compartilhar agora a minha tela. Eu trouxe uma ferramenta que a gente utiliza para trabalhar aí com programação, com várias coisas que eu vou mostrar aqui ao longo da apresentação, certo? Eu acho que é uma ferramenta muito interessante, que talvez vocês gostem aí, certo? E eu acho o seguinte, né? Hoje, a matemática... Posso estar errado, não tenho muita propriedade para falar da área de vocês, mas eu acredito muito nisso, né? Que a matemática ela está cada vez mais integrada. Existem até áreas de pesquisa com relação à matemática computacional, né? Você usa ali o computador para resolver problemas, como ferramenta para resolver problemas. Então, eu trouxe o Jupyter Lab para vocês observarem aqui. Ó. Esse ambiente que eu estou aqui é o Linux, certo? Não sei se vocês usam, mas eu sugiro que para desenvolvimento, assim, o Linux é bem interessante, porque você tem muito controle do sistema operacional em si, certo? Então, o que é que acontece? Ó? Primeira coisa, né? Estou aqui no terminal, certo? Deixa eu... Estou aqui no terminal do Linux. Isso aqui é o terminal que eu consigo digitar alguns comandos para quem não conhece, né? Por exemplo, ver pastas, saber o que é que tem dentro aqui. Eu posso vir aqui como um sistema operacional comum, né? Nas pastinhas e tal. Só que aí eu tenho o terminalzinho aqui que a gente acaba trabalhando muito com ele. Então, o que é que acontece? Ó? Eu não sei se vocês aí programam, né, de repente, ou estudam alguma linguagem de computação, né, de programação, mas existe uma linguagem chamada Python, né, que o pessoal está usando muito. Tem várias, certo? Mas aqui o que eu vou mostrar é baseado no Python. Inclusive, ó, vai ficar uma sugestão para quem quer ingressar aí nessa área, quiser dar os primeiros passos, o Coursera tem muito curso aí free, certo? Por exemplo, esse aqui, ó, Python para todos, certo? Inscreva-se gratuitamente. Então, tem uns cursos que vocês podem fazer, de repente vocês podem pagar o diploma, né, no final, ou vocês podem entrar como ouvinte. Então, aqui, cara, você consegue fazer um monte de curso legal. E esse Python para Todos é um curso de introdução, né? Tem várias plataformas, tem a Udemy, tem a própria Udacity, então tem várias plataformas. Mas para quem está querendo começar aí nessa área de matemática computacional, ciência dos dados, inteligência artificial aplicada, né? Visão computacional, o Python é uma boa pedida. Então, o que é que acontece? Quando você trabalha com esses ambientes, né, com essas linguagens de programação, existem as versões, né? Por exemplo, tem o Python 2.7, que é a linguagem, é um estágio de evolução do Python. Aí a galera vai, programa umas coisas novas e aí sai lançando as versões. Aí o que é que acontece? Quando você está programando, né, quando você está aqui instalando as coisas, né, para trabalhar com isso, acontece que pode ocorrer problemas de versão de software. Aí imagina, tu tem um Python 2.7, aí precisa usar um Python 3. alguma coisa, aí vai instalar por cima, aí vai misturar, aí vai dar problema, enfim. Aí uma dica que fica para vocês que de repente forem ingressar aí nessa trilha, né, é o uso de ambientes virtuais. Tem um ambiente chamado Conda, é o Anaconda, né? Aí você vem aqui, ó, Conda Activate. Aí eu vou digitar aqui
Esse aqui é o nome do ambiente que eu vou utilizar. TCC, pronto. Então, o que é que acontece? É como se eu tivesse criado aqui um ambiente virtual onde eu vou instalar tudo que é pacote para fazer minha aplicação funcionar. Se eu quiser criar outra aplicação, eu posso criar um novo ambiente virtual e posso instalar pacotes diferentes, versões diferentes. Aí você acaba não tendo esse problema. Aí agora eu vou mostrar a ferramenta que é o Jupyter Lab. Então você vem aqui, ó, Jupyter Lab. Pessoal, estou mostrando aqui no Linux porque eu tenho embarcado aqui no meu computador, já rodando aqui, certo? Mas tem a opção de você colocar lá no Google, bota Jupyter Lab Online, aí você vai ver aqui que tem também a versão para você chegar e já começar a mexer, ó. Jupyter Lab Online. Aí aqui, ó, já começa, já tem alguns materiais. Deixa eu ver aqui, Jupyter Lab. Pronto. Ó, você vem aqui, Jupyter Lab, tem um sitezinho. Você clicando aqui, já tem a opção de você fazer alguma coisa online sem precisar instalar nada. Mas eu estou mostrando o passo a passo que eu uso aqui, certo? Então, dei o comando, ele já vai abrir aqui o servidor, o programinha, e aqui está a cara do Jupyter Lab, certo? Aí, o legal, vou mostrar agora, vocês vão começar a entender o porquê que a ferramenta é legal, certo? Então, isso aqui é um notebook que eu criei, é um caderno ali de anotações do Jupyter Lab. Aí eu fiz aqui toda a estrutura e vou mostrar para vocês. Eu acho tão interessante esse programa, porque, para mim, você poderia até criar um curso, vocês vão ver aqui, certo? Você poderia até criar um curso interativo, poderia ter, por exemplo, trabalhos de conclusão de curso todo escrito aqui no Jupyter Lab. Então, ó, o que é o Jupyter Lab, né, que eu falei tanto até agora? É uma plataforma, é uma interface de desenvolvimento que você pode programar, você pode fazer análise de dados, construção de gráficos, né, e tabelas. Você pode colocar texto do LaTeX, HTML, né? Tá escrito errado aqui. Certo? Então, você pode colocar vídeo no YouTube. Imagina, tu pode programar, fazer gráfico, fazer texto, colocar equação, colocar figura, tudo num único documento. Certo? Então, acaba sendo muito flexível. Por exemplo, ó, aqui, ó, a primeira coisa que eu coloquei foi a figura da chamada aqui da nossa conversa, né? Então, se eu der 2 cliques, ó, você vai ver que tem uma linhazinha de código aqui, ó. Essa linha de código tem uma porrada de informação no Google, certo? Então, você vai procurando. Eu não sou especialista nisso aqui, certo? Então, isso significa que eu não programo todo dia. Então, usa o Google, vai pesquisando ferramentas que você vai achando. Então, a ideia hoje é só mostrar as possibilidades, para vocês terem a ferramenta na cabeça. Então, eu vim aqui, ó, imagem, dentro da pastinha imagem, aí eu tenho aqui essa figura em PNG. Então, ó, venho aqui, dei um Enter, Ctrl Enter, ele já executou, já colocou aqui a figurinha. Então, posso diminuir aqui, ó. Certo? Então, fica bem flexível. Texto, ó, esse aqui, veja que para quem escreve no LaTeX, isso aqui já é comando do LaTeX, certo? Então, ele aceita muita coisa diretamente lá do que você usa no LaTeX. Aí, pronto, ó, criei aqui o label, né? Então, em negrito, ó, tá em negrito aqui. Aí, isso aqui é para ele, você consegue definir o tamanho que vai aparecer, ó. Por exemplo, vou colocar aqui mais um jogo da velha. Aí vai aparecer menorzinho.
É para você criar, tipo, estruturas de tópico. Ele vai diminuindo, certo? Então, sim, aí, o que eu não falei, né? Aqui, vou criar aqui, ó, uma célula abaixo. Então, você vai ter uma célula que, inicialmente, aqui é para você programar, ó, essa célula. Aí, você pode vir aqui, ó, e colocar com essa opção que vira texto, certo? Ela vira texto aqui. Então, você pode colocar uma explicação, deixar uma questão, e abaixo a pessoa fazer a implementação do código. Então, ó, olha que legal aqui. Até vídeo do YouTube você pode incluir aqui nesse documento. Então, só com 2 linhazinhas de código, ó, você tem a biblioteca aqui do próprio Python, certo? Então, você vem aqui nessa IPython e faz o import aqui, né, dessa ferramenta para carregar os vídeos no YouTube. E quando você dá Enter, ó, Ctrl Enter, ele já pega o vídeo lá do YouTube. Isso aqui é uma chamada lá, a identidade visual do meu canal, né? Quem quiser conhecer, é o canal Engenharia 4.0. Vou colocar aqui para vocês o link. Ó. Vou colocar no chat. Quem quiser se inscrever também para dar uma força. É lá onde eu coloco minhas aulas, coloco umas dicas. Então, ó, tá aqui, ó. Então, isso aí é o canal que eu criei lá no YouTube para disponibilizar material. Inclusive, eu dou dicas de como eu estudo. Tem uns vídeos sobre ensino EAD, dicas de EAD, né? Eu tenho vídeos lá, por exemplo, quem quer fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, aí eu dou algumas dicas. E fora minhas aulas que estão lá. Então, olha que legal. Ó. A gente já colocou texto, já colocou figura, já colocou vídeo aqui do YouTube, certo? Agora, ó, a gente pode programar aqui também, ó, certo? Isso aqui, para quem conhece, é o Python, né? O famoso Hello World aí das programações. Então, ó, Ctrl Enter, ele já executa e já coloca aqui embaixo, né? Já faz o print aqui embaixo. Essa função print é justamente para imprimir um texto, alguma coisa que tiver aqui dentro, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Encontro de matemática. Então, ó, ele já executa aqui. Então, é bem legal que você pode estudar aqui nessa ferramenta. De repente, o professor pode colocar aqui em cima uma questão, certo? E aqui embaixo o espaço para você implementar a sua solução, certo? Aí outra coisa legal também, né? Eu já comentei, mas sim, aqui com variáveis, né? Um exemplo, A igual a 10, aí print A, ele printa aqui o valor, A mais 20, aí ele vai printando aqui, vai executando, certo? Aí uma coisa que eu já comentei e por alto, mas vou mostrar em mais detalhes, ó. Se eu der 2 cliques aqui, você vai ver, aqui tem que estar nessa opção, certo? Você vai ver que isso aqui é LaTeX. Eu peguei do jeito que eu peguei lá no Overleaf, né? Para quem mexe com LaTeX aí deve conhecer o Overleaf, vocês da matemática deve usar bastante. Então, tá aqui, ó. Do jeito que eu peguei, digitei minha equação lá, Ctrl Enter, ele já reconhece, já bota bonitinho aqui. Olha que massa, né? Você pode colocar toda uma questão aqui e abaixo a pessoa implementar o código e fica aquela coisa bem interativa, né? Aqui, ó, aí você pode também criar gráficos, né? Tem a biblioteca chamada Matplot. Então, você carregou aqui, ó. Aí eu criei dois vetores aqui com valores aleatórios. E aqui, essas funções, ó. X label, Y label, é só para colocar os labels da figura, né?
Aqui algumas opções para mexer na fonte, na cor da figura. E aqui os comandos de plotar o gráfico. Então, ó, Ctrl Enter, ele já mostra o gráfico aqui embaixo. Certo? E tem uma porrada de tipos de gráfico aí para quem trabalha com estatística. Então tem muita coisa aí que vocês podem usar e fica muito, muito bonito assim visualmente e muito flexível, né? Então pronto, você pode alterar qualquer coisa aqui, né? Vou colocar aqui Y, sei lá. Vamos ver se funciona aqui. Vou multiplicar por 2 todo esse... Ops. Deu certo. Vou colocar aqui vezes 2 e um valor aqui. Pronto, ó, já mudou aqui o valor, certo? Então é isso. Ó, você tem toda essa flexibilidade de colocar código de látex, figura, tudo numa ferramenta só. Aqui, ó, posso usar comandos aí matemáticos também, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, ao invés de eu criar esse vetor, colocar valor a valor aqui, ó, eu posso criar aqui um vetor de 0 até 10, ó, usando esse comando aqui, linespace, de 0 até 10 com 100 elementos, né? Então, ele dividiu aqui em 100 elementos o passo de integração, né? E aqui eu calculei o seno desse vetor, ó. Então, aqui abaixo já mostra o gráfico, certo? Feitinho. E esses códigos aqui, gente, tem tudo na internet. Você pesquisar um pouquinho, você vai começar a ver que tem tudo isso na internet e você vai aprendendo. Como eu falei para vocês, eu também eu não sou especialista nisso porque eu não trabalho só com isso no meu dia a dia, mas eu consigo usar, consigo entender e colocar aqui para funcionar, certo? Então eu acredito que vocês também possam conseguir também, tranquilo. Aí eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, um gráfico mais... mudar as características, colocar linhas pontilhadas, colocar aqui um label mais... E tá vendo? Ó, tem integral aqui. Então, você pode, usando aqui ó, os comandos de Linux, né, de LaTeX, então você pode aí descobrir a ferramenta e fazer muita coisa, certo? Aí aqui, ó, olha que legal. Eu tenho uma biblioteca do Python que você consegue criar botões de forma interativa. Então, tu consegue criar um notebook que você consiga adicionar botões para a galera, para o pessoal clicar, certo? Então, vamos ver ó, aqui como funciona. Ó, coloquei um botãozinho aqui desse deslizante, ó. Então, veja que só com essas 4 linhas de código, já criei um botãozinho aqui, ó. Posso variar o valor e ele já vai interagindo aqui e printando, ó. Tá vendo? Posso variar isso aqui. Então, tem como você criar gráficos que o aluno ele possa variar os parâmetros lá em tempo real e ver como é que o gráfico vai ficando, certo? É um pouco parecido com o que o GeoGebra faz, né? O GeoGebra você consegue fazer isso. Inclusive, quem não usar, viu? O GeoGebra é outra ferramenta ótima. Pronto, ó, consigo criar aqui com uma linha de código uma caixazinha para você colocar aqui comandos, né? Para você marcar. Ó. Então, se eu marcar, vai para verdadeiro. Se eu tirar aqui, falso. Certo? Então, tem como você criar, por exemplo, ó, preencher aqui alguma coisa, né? Em uma variável. Ele já mudou aqui, tá vendo? Tem como você fazer de múltipla escolha, ó. Você pode mudar aqui. Veja que eu estou criando coisas aqui com poucas linhas de código, certo? Poucas linhas, ó, 2 linhas aqui eu fiz essa aplicação, certo?
Então, gente, tem muita coisa assim com relação ao Jupyter Notebook. Ó. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui uma aplicação com visão computacional, certo? Na verdade, aqui com processamento de imagem, né? Tem umas bibliotecas, ó, você faz a leitura da imagem. Essa OpenCV aqui, para quem não é da área e não ouviu falar, é uma biblioteca que é específica para quem trabalha com visão computacional, com processamento de imagem, certo? Então, você vem aqui, ó, carregando as bibliotecas, aí eu vou carregar agora a imagem, ó. Então, coloquei um Nemo aqui embaixo. Então, veja que legal, eu vou fazer agora processamento de imagem num único documento, né? Então, carreguei a imagem, aí com a OpenCV, ó, eu vou mudar as cores aqui da figura, porque essas figuras, umas figuras coloridas, elas vêm num espaço de cores que a gente chama de RGB, que é vermelho, verde e azul, certo? Aí quando eu carreguei aqui, usando a OpenCV, aí ele troca aqui, ele coloca BGR. Então, por isso que ficou dessa cor. Aí eu mudei, reordenei para RGB, aí ele voltou aqui para a cor original da figura, né? Aí você pega aqui, por que eu estou mostrando isso? Porque eu posso usar ferramentas aqui, ó, para colocar para outros espaços de cores, mudar a natureza da figura. Eu posso vir aqui, ó, e fazer identificação de cores. Por exemplo, eu coloquei um tom mais escuro e um tom um pouco mais claro, e agora eu vou criar tipo um filtro. E vou filtrar só as cores que eu quero, ó, da imagem. Veja que eu peguei aqui, ó, só essas cores aqui em laranja, né? E apareceu aqui embaixo a cor que eu quero, né? Então dá para fazer muita coisa. Outro exemplo aqui, ó. Olha que legal você fazer processamento, reconhecimento de face. Então, coloquei aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Carreguei a imagem, como a gente fez. Coloquei uma foto minha aí que eu tinha para teste. Aí eu posso converter para preto e branco aqui. Aí eu posso, ó, usar a OpenCV e rodar um algoritmo para identificação de face, ó. Automaticamente você viu que rapidinho aqueles algoritmos lá que até nos celulares tem, né? Ele detecta a face, certo? Então, já posso organizar as figuras e plotar aqui o antes e o depois, certo? Já fiz aplicações também com o Jupyter Notebook para fazer aqui, ó, identificação de linhas de faixas, né, em BRs, né, para um carro autônomo, por exemplo. Então, olha que legal aqui no final, com processamento de imagem, eu consigo identificar as linhas, né, certo? Então, aqui são algumas aí das possibilidades que eu tenho com o Jupyter Notebook. Eu sei que é muito código, muita coisa, né? Mas vocês podem começar aí pelo básico mesmo, né? Você pode vir aqui, ó, rapidinho, vou criar um Jupyter Notebook aqui novo. Então, comecei do zero. Aí, eu quero criar um texto. Então, eu venho aqui, exemplo. Aí, aqui abaixo, aí eu venho aqui e coloco, de repente, uma equação. Ó. Vou pegar aqui uma equação. Aí, coloco aqui uma equação. Coloca aqui como... Pronto, já aparece aqui. Aí, embaixo, eu já posso colocar aqui para implemente computacionalmente essa resolução de integral, se bem que
não é tão simples, né? Integral tripla aqui para a galera fazer. Mas, para vocês terem ideia, tem até pacotes aí do Python que faz esses cálculos, certo? Então, posso colocar aqui, aí a galera já vai implementar o cálculo, o código, né? Int certo? Então, aqui eu já posso criar todo um documento, né? Bem interativo. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. GitHub é um repositório que você cria, certo? Que a galera que é da área de programação costuma muito colocar os códigos aqui, certo? Então, se vocês forem entrar aí nessas áreas de matemática computacional, eu sugiro muito pesquisar sobre o GitHub, porque você faz o seu código, deixa tudo salvo lá, tudo documentado. Aí outra pessoa que quiser usar pode olhar lá no seu GitHub se você deixar público. Se você fizer uma atualização no software, fica salvo lá qual modificação que você fez. Ele mostra a linha que foi modificada por você. Então, o que eu queria mostrar aqui, ó, pronto, ó. Eu criei aqui, na época que eu paguei, um repositório de cálculo numérico. Então, vou mostrar aqui, ó. Por que é que eu estou mostrando para vocês? Porque eu implementei usando o Jupyter Notebook e em Python. Então, aqui, ó, cálculo numérico, implementei todos não, né? Implementei boa parte dos algoritmos básicos aqui, ó, passo a passo, método, aqui e tal, e salvei tudo aqui no GitHub, usando o Jupyter Notebook. Então, toda vida que eu quero, eu vou, por exemplo, eu vou conversar aqui com o pessoal sobre esse assunto. Aí eu venho aqui, se eu tiver esquecido, tá tudo salvo aqui, eu posso reaproveitar meus códigos. Então, é outra dica aí para vocês. Então, gente, basicamente, o que eu gostaria de apresentar para vocês é isso. É uma ferramenta bem interessante aí para, de repente, quem for utilizar, quem for entrar na matemática computacional, que tiver interesse aí, e qualquer coisa eu estou à disposição, se quiser mandar um e-mail, e a gente pode ir trocando ideias, e ficam aí as sugestões, espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito denso, e é isso, fica a palavra com o professor William, que está mediando. Obrigado, Rafael, pela explanação. Foi muito legal, muito gostoso essa parte. Para aqueles que têm aula com o professor Vinícius, né? Vinícius usa muito o GPTLab. É uma ferramenta que a gente utiliza bastante na área de matemática também, junto com o LaTeX. Como vocês viram aí, existe essa possibilidade da interatividade. Então, ao invés de você estar utilizando múltiplas plataformas para estar fazendo as coisas, em um único lugar, você consegue utilizar todas essas ferramentas. Então, ao invés de você mandar o aluno visitar o site do GeoGebra para estar fazendo aquela simulação no gráfico, dentro desse próprio notebook aí, você consegue gerar todos aqueles processos. Então, como o Rafael mostrou aí, você consegue inserir, né, o vídeo do YouTube. Então, imagine você construir uma trilha de aprendizagem dentro desse ambiente. Então, você cria o texto, você cria lá já o link para o YouTube e dentro da própria aplicação, você já consegue fazer com que o aluno assista o vídeo. Então, dentro desse próprio ambiente, você consegue gerar toda essa trilha de aprendizagem. E como o Rafael traz para a gente aqui, existe essa parte computacional que a gente precisa aprender. Nós, como professores de matemática, a gente precisa ter essa mente aberta de que a nossa profissão não é só sala de aula. A gente pode embarcar várias outras vertentes e fazer com que a nossa vivência profissional de sala de aula ganhe outras vertentes. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu consegui uma publicação em um evento de modelagem computacional, porque eu, professor de matemática,
peguei esse método de implementação aí de integral e fui calcular a quantidade de mortos, fazer uma previsibilidade da quantidade de mortos utilizando um algoritmo. Então, eu como professor de matemática, eu posso fazer isso. Eu como professor de matemática, como professor Enio, eu posso, junto com o meu conhecimento, desenvolver um aplicativo, desenvolver algo para essa área. Então, a nossa roda de hoje tem essa perspectiva, mostrar que nós, como professores de matemática, a gente pode ter conhecimentos computacionais e trazer novas coisas para essa área. Então, a partir de agora, gente, eu quero abrir para a roda de fato de conversa, né, para que vocês possam ter a liberdade de abrir o microfone de vocês, fazer perguntas, fazer comentários e também utilizar o chat. Então, de forma ordenada aqui, né, caso vocês queiram estar fazendo perguntas, né, ou até mesmo os professores querendo exercer algum tipo de comentário, podem levantar a mão, né, deixar aí seus comentários no chat, abrir seus microfones e a gente vai estar dialogando aqui nesse espaço que a gente tem na roda. Então, fiquem à vontade aí para estar fazendo os comentários. Caso contrário, né, a gente vai estar aqui discutindo entre nós. Então, o professor Rafael aqui já está deixando os links, né, do Jupyter. O Enio está aqui deixando o link do aplicativo. Né? Então, de antemão, eu já peço, né, para que vocês possam dar esse feedback, né, tanto para Rafael lá no YouTube dele, né, fortalecendo. Como o professor Enio comentou, é muito importante esse processo de avaliação. Então, se vocês puderem acessar, né, o aplicativo dele, interagir, passar o feedback, porque esse processo de validação é muito importante para a melhoria dos aplicativos. Então, eu vou passar aqui a palavra, né, caso vocês queiram comentar alguma coisa, fazer perguntas para os professores, fiquem à vontade. Aí eu vou fazer a primeira pergunta aqui, professor Enio. Enio, você demorou quanto tempo aí com sua equipe? Sua equipe tinha quantas pessoas e quanto tempo você demorou para conseguir fazer o seu aplicativo? Digo isso porque eu tive, no meu mestrado, a gente desenvolveu um jogo para matemática e comigo a gente teve uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, para desenvolver esse jogo. A gente gastou mais ou menos 7 meses para construir um jogo de 4 fases. Foi um processo muito complicado para a gente fazer, né, diante dessa necessidade da gente tentar construir um jogo educacional que pensasse também em entretenimento. Então, como foi sua experiência de desenvolvimento? Bateu muita cabeça e outras coisas aí nesse processo, para o pessoal ter essa noção, né, de que como é desenvolver, né, um aplicativo. Então, primeiro deixa eu só parabenizar aqui o professor Rafael pela apresentação, excelente, aprendi muito também, gostei. Então, gente, é um processo bem complexo mesmo, porque não era um aplicativo pequeno, né? O meu jogo ele tem 8 fases e são fases crescentes. Mas eu contei com profissionais excelentes, né? Não tive esse problema para encontrar os profissionais. Então, a equipe é composta por 4 profissionais. Eu fiquei com a parte da parte pedagógica mesmo, escolher os conteúdos, selecionar as questões, revisar as questões, desenhar a trilha mesmo de aprendizagem e sempre ter a palavra final com relação à estética do jogo. Afinal de contas, o jogo é meu, né? A equipe foi contratada, por mais que eles sejam parceiros aí, eles foram contratados, né? Então, depois, se vocês quiserem saber o valor do orçamento, do investimento, também não tenho problema nenhum em falar. Então, o programador é o Thiago Farias, como eu disse. Também temos aqui, a verba veio do meu bolso, do meu salário. Temos o Guilherme Garcia, que vetorizou todas as imagens, né? E o Bruno Lara, que é o músico. Então, essa é a equipe. A parte mesmo de programação foi a mais difícil, porque você colocar ali a sua vontade com a tecnologia e é a parte do conflito mesmo, né? Porque às vezes você viaja demais, o programador tem que falar, bom, isso aqui não é exequível, né? E o projeto durou um ano inteiro. Foi de maio de 2020 a maio de 2021.
dia 15 de maio de 2021, a Google Play liberou para a comunidade. Então, foi esse o processo aí. Mas muita conversa, muita construção. Principalmente o Thiago, que é o programador, ele conversou muito sobre a parte educacional também. Ele falou muito o que ele entendia como um jogo educativo. Então, a experiência foi interessante também por isso, né? Porque um acessou a área do outro. Foi isso. O pessoal está querendo saber aqui a curiosidade de quanto foi que você gastou. R$5.000. 5 mil. Pronto. Gente, tem essa questão também, né? Tem algumas vezes que a gente precisa arcar com o nosso bolso, mas, por exemplo, existem fomentos do CNPq. O jogo que a gente desenvolveu lá pela UNEB mesmo foi fomentado pela Secretaria de Educação, lá da Bahia. Então, nesse edital, foram 4 jogos desenvolvidos. Então, o orçamento varia, depende muito do projeto. Então, eu já vi, por exemplo, os projetos de equipes de desenvolvimento conseguirem em torno de R$50 mil, R$60 mil, para estar fazendo 4, 5 jogos. Então, existem, né, essas questões. Para a gente que é da área de licenciatura, qual é a grande problemática? Dentro da sua equipe, você precisa ter doutores envolvidos nesse processo, porque são doutores que fazem o lançamento do edital, mas você pode ter uma equipe multidisciplinar envolvida, e aí dentro desse edital, né, você pode receber essa verba para estar desenvolvendo jogos também. Então, tem essas questões. Agora, a gente sabe da dificuldade que a gente está tendo com relação a esses fomentos hoje do governo federal, né? Então, a gente tem passado por um processo muito estanque, né? A quantidade de editais diminuiu, mas ainda existem editais. Para aqueles que têm interesse, sigam lá a Carlos Chagas, certo? A plataforma Carlos Chagas. Então, sempre tem editais de produtividade, tanto para pesquisadores quanto para editais de fomento, para esses materiais, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu submeti um projeto, esse projeto está em avaliação. Então, fiquem sempre atentos, né? Porque ainda existem esses editais em que você pode pegar esse valor e subsidiar esses processos de desenvolvimento de softwares, aplicativos e outras ferramentas aí que vocês tenham interesse, tá? Fiquem sempre bem atentos. Rafael, me comenta, você que é da área de automação, me comenta alguma coisa sobre esse Arduino, como é que a gente pode ter acesso à questão do grupo de estudos que você tem, como é que a gente pode embarcar, né? Nós sendo da área de matemática, como é que a gente pode embarcar para esse lado, né? Se você enxerga alguma aplicação dentro do Arduino que nós, professores de matemática, poderíamos estar se inserindo nesse processo? Rapaz, é uma pergunta importante, né? Porque o Arduino é digamos, uma plataforma que tem linkado aí, tem aproximado pessoas de diversas áreas. Para você ter uma ideia, você programar um dispositivo como um microcontrolador, né, que eu já comento o que é cada coisa dessa. Você programar um dispositivo, um microcontrolador, você precisava ter um conhecimento assim bem aprofundado de programação, de arquitetura do hardware, né? E hoje, ó, você tem, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui perto, eu tenho ali do outro lado. Mas, por exemplo, eu tenho esse robozinho aqui, e aqui nele eu tenho uma plataforma computacional embarcada que vai executar aqui os nossos códigos, né? Não é um Arduino, mas poderia ter um Arduinozinho aqui para acionar os motores, né? Aí o que é que acontece? O cara que queria mexer com isso aqui precisava antigamente fazer um curso bem aprofundado, entender muito de hardware. Mas hoje a plataforma, o Arduino, né? Algumas pessoas não sabem, mas o Arduino ele é um conceito, né? Você tem uma plaquinha, uma interface de desenvolvimento, hardware já projetados para você encaixar de uma forma didática, né? De uma forma mais simples. Então, uma pessoa que não tem conhecimentos de eletrônica
pelo menos aprofundados, ele pode construir um robozinho desse tipo e começar a brincar, fazer experimentos em casa, sem, como eu falei, ter um estudo muito aprofundado, né? Eu estou fazendo um TCC agora com um aluno meu e ele está implementando, ele está criando um afinador automático de violão. Você pega lá o violão e ele afinar, né? Então, para isso, a gente está utilizando a transformada de Fourier para fazer a decomposição das frequências, identificar as frequências, e é tudo com matemática envolvida, gente. Então, você pode pegar os conceitos lá de Fourier, que é muito utilizado, né? As análises de equações diferenciais, porque para você controlar um robozinho desse, você precisa ter toda uma análise matemática em cima dele para você controlar a posição, velocidade dos motores. Então, tudo isso utiliza da matemática, da física como base. E o Arduino é uma plataforma que você pode aprender a utilizar sem ter muitos conhecimentos, como eu falei. E eu já vou dar até uma dica aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para quem quer pesquisar mais, que se você não tiver um Arduino, você pode fazer online aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Meu Deus. É tanto software na cabeça que eu acabo. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Eu tenho uma playlist aqui, ó, no meu canal sobre Arduino. Deixa eu achar ela aqui. Pronto, ó. Arduino. Aí aqui, ó, eu mostro para você usar um simulador online. Aqui, ó. Fala, Pro, recado rápido. O YouTube e suas propagandas, né? Tá pior do que a Globo. Aí você pega aqui, ó. Pronto, o Tinkercad, né? É uma plataforma online que você pode utilizar. Aí esse aqui que é a plaquinha do Arduino, ó. Então, isso aqui é o chip microcontrolador, certo? Que esse chipzinho aqui é como se fosse um computadorzinho pequeno que tem memória, processamento de dados, tem tudo aqui. Aí você consegue programar e fazer, ativar um LED, ó, como a gente está mostrando aqui, e isso tudo online se você não tiver o Arduino em si. Então, para aprender, é muito tranquilo, você pode começar agora. E como eu falei, tem uma playlist aqui no meu canal. E aí é isso, você pode começar a usar essas ferramentas, né, sem ter grandes conhecimentos e aplicar, como eu falei, o exemplo lá da análise de Fourier, análises estatísticas, você pode colocar aqui sensores para medir a umidade do ar, certo? E pegar condições aí diferentes e, de repente, luminosidade e verificar a temperatura versus a radiação solar versus enfim, vários parâmetros, vários sensores que você já compra compatível com um Arduino desse. Então, as análises que você faz estatísticas lá, que muitas vezes tá só na teoria, de repente você pode construir uma estaçãozinha, tirar resultados experimentais e comparar, implementar na prática. Aí é um negócio bem, bem legal. Vamos seguindo aqui. Enio, tem uma pergunta do Igor. Ele quer saber que em um futuro próximo o senhor não pretende expandir o seu jogo para um nível mais avançado, atualizando com questões de análise e probabilidade, onde foi analisado em sua pesquisa uma falta de apps com auxílios nessas duas áreas? Então, Igor, boa pergunta. E, na verdade, sim, mas não vai ser o próximo projeto. Para esse projeto que você sugeriu aí, eu gostaria de fazer já com estudantes da licenciatura de matemática, principalmente. Mas antes eu quero lapidar o FeraMath e eu quero implementar no FeraMath alguma coisa de inteligência artificial para o jogo ser cada vez mais personalizado, sabe? Para cada pessoa, com base numa avaliação diagnóstica ou num nível diagnóstico,
ter o seu próprio jogo com base nas suas necessidades, sabe? Para ver se o engajamento aumenta. Eu não sei, eu quero entrar nessa área aí de alta aprendizagem e com base na estatística. Enfim, eu quero aproveitar todo esse material que tem no FeraMath para entrar em outras áreas. Em paralelo a isso, eu posso criar outro aplicativo com foco em outras áreas aí dentro da matemática, mas aí eu já gostaria do apoio dos estudantes para esses projetos. Então, esses são os objetivos, né? Me chame que eu vou, cara. Me chame que Tá, eu já. vou. Me chame que eu vou. Essas Claro, parcerias assim. hoje em dia, com a internet, o país ficou bem acessível, né? Então, tudo aí online, com certeza. Me chame que eu tô colado. Gente, então, como eu estava comentando antes, a gente precisa ter essa visão, né? Ser visionário, de fato. A gente precisa conseguir identificar que nós, como professores de matemática, nós somos capazes de adentrar também essas áreas. É computacional, precisa de programação, precisa de algoritmo, precisa. Mas são conhecimentos que a gente, como o professor Rafael estava mostrando, acessa a internet, tem um monte de vídeo no YouTube, né? O acesso à informação é muito mais fácil hoje, basta que a gente sente frente ao computador. Algumas coisas vão ser tentativas e erros que você vai ter que implementar, vai ter que testar, mas nós, como seres de conhecimento, né, a gente consegue dar conta disso. Então, você como professor de matemática, existe a possibilidade de você se inserir nessas áreas sem problema nenhum. Então, por exemplo, o professor Rafael mostrou aí a questão da análise de imagem. Eu conheço professores de matemática que fazem essas análises voltadas para raio-x. Então, eu tenho um colega de doutorado que ele foi fazer essa parte de análise de raio-x. Então, ele, junto com o odontologista, estava fazendo a análise lá do dente. Então, ele fazia análise lá do raio-x, né, da parte espectral da imagem, para ver se o dente tinha cárie ou não tinha cárie. Então, esse processo todo é um processo de análise matemática, que você, como professor de matemática, e além como investigador, como pesquisador da área de matemática, você tem e domina tal conhecimento para fazer tal coisa. Então, além de professores de matemática, daqueles que estão dentro de sala de aula, dando aula, você pode embarcar, né, e abarcar esses conhecimentos para trabalhar em demais áreas. Então, é muito importante que você tenha essa visão, né, de ser, além de educador matemático, né, você pode, com os seus conhecimentos da matemática, se envolver dentro dessas áreas. O professor Rafael aqui, ó, dentro daquelas ferramentas que mostrei, as técnicas matemáticas por trás. Sim, gente, a gente precisa ter essa visão, tá? A gente tem esse domínio de adentrar essas áreas e contribuir para essas áreas. Então, como eu estava comentando com vocês, há um tempo atrás, através desse modelo computacional, a gente estava fazendo, né, modelos de predição para a COVID. Então, eu tive alguns artigos submetidos e aprovados nessa questão das previsibilidades. Quando o Átila Yamarino disse que a gente ia ter 1 milhão de mortes no Brasil, claro, ele pegou um modelo computacional, um modelo epidemiológico, que tem um modelo matemático envolvido naquele processo, e ele faz aquela simulação. Então, nós somos capazes de fazer isso muito bem. Então, a lógica da roda é para que vocês possam ter essa visão, que vocês possam enxergar essa potencialidade dentro do âmbito, né, da nossa profissão e se envolver nesse processo. Então, que seja na área de programação, com o Arduino, mostrando ao seu aluno que dentro da programação ele pode aprender matemática, que seja dentro de um aplicativo, né, mostrando para ele a parte de gamificação e vendo aonde é que a matemática está envolvida nesse processo e em outras áreas, né? Cabe a nós investigar e conseguir enxergar que a gente pode se inserir nesse processo. Então, professores, caso tenham mais comentários aí, o pessoal da roda, fiquem à vontade para falar. Não me deixem falando sozinho aqui, tá? Fiquem à vontade aí. Por mim, basicamente é isso. Assim, eu acho esse momento muito produtivo, né? O Enio apresentou aí um trabalho bem interessante, né? De proposta ali, o cara tirou do bolso, literalmente, né?
o financiamento, pagando os profissionais, você vê a boa vontade, a vontade de ver as coisas acontecerem que a gente tem aqui no nosso país, que muitas vezes, assim, a gente é sofrido, né? Você fazer pesquisa aqui no país. A gente tem sorte aqui no campus Cajazeiras, porque nos últimos anos tem tido editais aí de pesquisa, fomento de iniciação científica, coisas que em outros lugares nem sempre tem, né? E o legal é isso, a gente tem muito projeto legal dentro do campus acontecendo, e eu sou muito favorável assim, a essa integração, né? Como eu falei, como eu sou de automação, a integração de áreas diferentes está inerente ali à formação, né? Então, a gente tem curso de engenharia civil, em controle e automação, matemática, e tudo, de uma forma ou de outra, está interligado, né? O pessoal da matemática com a base ali, o pessoal da engenharia fazendo o link com a aplicação prática, né? Então, é isso. No mais, assim, eu parabenizo mais uma vez o evento e que a gente tenha inspirado um pouco vocês a pesquisar, pelo menos, sobre esses assuntos e, de repente, vocês aí contribuindo, dando a contribuição de vocês com a ciência. Obrigado, Rafael. Enio, quer falar alguma coisa? Quero sim. Então, o Matheus perguntou aí, mas eu acho que o Rafael pode responder também. Porque, assim, o meu olhar mesmo, Matheus, dentro da área da educação matemática, é mesmo essa atuação integrada, né? Você não precisa sair da escola, da sala de aula. Eu acho que estar nesse ambiente é necessário para você ter ali o feedback e saber mesmo. Você sabe o que acontece dentro da sala de aula quando você está em sala de aula. Então, não precisa fugir da sala de aula, sabe? Eu acho que isso complementa. Mas o Rafael pode responder de forma mais técnica, porque a minha limitação está aí, né? Bom, mas de qualquer maneira, eu só quero parabenizar também todo mundo aqui presente, os organizadores do evento, idealizadores também, e falar assim que quando eu decidi colocar em prática esse projeto, eu já sabia dos desafios, né? E o que eu queria de verdade era liberdade. E aí a liberdade tem um preço, né? E foi fazer um projeto completamente solo. Contratei a equipe, inclusive, já para não ter nem ter que dar satisfação nem para a minha instituição. Eu sou do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. O Instituto Federal de Brasília é muito novo ainda, ele tem pouco mais de 10 anos, então ele ainda vai chegar nesse nível de integração aí dos campi, são 10, mas eu queria liberdade e ela tem um preço, né, e foi esse. Eu tinha ciência disso, porque eu também não sabia o que ia acontecer, eu queria toda a liberdade criativa para construir esse aplicativo, como primeiro aplicativo, né. No segundo, tudo muda, a perspectiva muda, eu sei como funciona agora, os desafios e também o que tem de potencialidade aí. Então, eu acho que acertei, mas quero deixar claro que essa foi a minha realidade, né? Então, não necessariamente vocês precisam seguir esse caminho para construir objetos educacionais aí dos diversos tipos. No mais é isso, continuo à disposição, agradeço a oportunidade mesmo, porque para mim é muito importante divulgar o meu projeto, né? E foi bem interessante, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Mas continuo à disposição. Rafael, tu quer comentar? Só para complementar aí, né? Como o Enio falou, cara, tem muita coisa, principalmente o que está em tendência aí, que está em alta, é a questão da análise de dados, né? Você ter aí, usar a estatística, né? Usar modelos aí, por exemplo, treinados aí de inteligência artificial para detectar padrões, né? Então, tem aplicações no mercado financeiro, né, de você prever a tendência do mercado, tem aplicações, como a gente mostrou, de visão computacional, de previsão de tempo. Eu já vi aplicações por exemplo,
detectando pontos de risco na instalação elétrica, na distribuição elétrica. Por exemplo, você tem uma árvore e um galho prestes a bater num fio de eletricidade, e você tem um modelo de visão computacional que detecte isso. Teve um conhecido meu que defendeu um TCC agora, ele criou um modelo computacional para detectar se tem vagas em estacionamentos assim na rua. Você tem uma câmera filmando o estacionamento e detectar se está livre ou não. Isso em grandes cidades pode economizar e pode gerar modelos de negócio também, né? O cara pode pegar esse dado e disponibilizar e a pessoa ir acessar e ter essa informação. Então, o pessoal da matemática pode entrar também nessa área de software, trabalhar com análise de dados. Em jogos, por exemplo, você tem aqueles jogos PS4, PS5, se tu pegar lá os gráficos dos PS mais baixos até o PS5, você vai ver que o movimento dos cabelos, do pelo de algum animal, aquilo ali é tudo regido, tudo feito descrito, modelado por equações diferenciais. E aí quem faz essas análises são matemáticos, certo? Então tem muita aplicação, gente, tem muita coisa. Eu sugiro que vocês comecem quem tem interesse, estudar uma linguagem de programação, certo? É o primeiro passo aí para vocês começarem a entrar nessa área. Por experiência, então, para aqueles que não me conhecem, eu sou da licenciatura em matemática, só que o meu doutorado foi na modelagem computacional. Eu hoje tenho colegas que atuam, por exemplo, fazendo freelance para Netflix. Ah, como assim, William? Na hora que você escolhe um tipo de vídeo lá, você se torna um número para o algoritmo. Então, o algoritmo vai determinar qual é o gênero que você está. Nesse processo de determinar qual é o gênero, você vai para uma determinada caixinha lá. Na hora que você escolhe outro determinado gênero, você tem essa vinculação de duas variáveis. E assim sucessivamente. Na hora que o Netflix vai te direcionar uma indicação, ele usa um chamado Perceptron de Rosenbaum. Isso é um modelo matemático. Então, esse colega meu, ele auxilia a equipe de desenvolvimento dessa escolha, do algoritmo de escolha, usando um modelo matemático para isso. Então, ele pega essas variáveis de escolha que você deu para o seu perfil do Netflix, e com base nesse Perceptron, o professor Vinícius, do Instituto, ele estuda isso, tem um projeto, vocês podem até depois conversar com o professor Vinícius. Então, a partir do Perceptron, é direcionado lá o perfil de escolha. E é o mesmo perfil de escolha que a gente tem no Insta. Então, como é que o Instagram, como é que as redes sociais, depois que você está falando lá no microfone, ou que você faz uma escolha ali de uma foto, por que é que ele direciona novas escolhas para você? Qual é o conteúdo que ele direciona? Como é que ele faz isso? Então, existe um modelo matemático que é feito e utilizado para isso. Outro colega meu, ele tem utilizado e tem participado de projetos com relação aos modelos epidemiológicos da Covid. Então, ele foi contratado por uma das prefeituras do Brasil para estar fazendo esses modelos epidemiológicos. Então, tem um modelo matemático que, por incrível que pareça, é um modelo que é utilizado para detectar se existe vida em outros planetas, e é o mesmo modelo que a gente tem utilizado hoje para determinar a taxa de contaminação da Covid, da variante Delta. Então, isso é um modelo matemático e é um matemático que faz essas coisas. Então, gente, pesquisem mesmo, porque tem muitas áreas que a gente pode se envolver como pesquisadores da área de matemática, certo? Então, o Rafael respondeu aqui, Matheus, com relação aos pré-requisitos para análise de dados. Então, hoje já existem especializações para a área de análise de dados. Rafael está aqui comentando sobre essa parte da estatística. Então, tem modelos estatísticos muito importantes
E pesquisem, gente, pesquisem muito essas coisas, né? Então, já estamos aqui no adiantado horário, né? Já são 10 para as 10, a gente vai ter aqui, na continuidade, né, às 10 horas da roda. Então, eu finalizo aqui, certo, a roda de conversa, relembrando, né, deixa eu compartilhar aqui rapidamente a minha tela. Então, o evento, né, continua, a gente vai ter, né, a mesa redonda a partir das 10. Então, a gente tem aqui a mesa redonda de formação. À noite, a gente tem a outra mesa redonda dos coordenadores, em comemoração aos 10 anos do curso de matemática. Como o Kícia pediu para lembrar, né, a gente vai ter o lançamento do livro comemorativo. Lembrando também, né, que amanhã a gente tem as comunicações orais e hoje à tarde a gente começa com os minicursos. Então, qualquer dúvida, entra lá no site, baixa essa programação e a gente agradece muito a participação de todos vocês, né, durante o evento, porque o evento é para vocês e sem vocês não existem eventos. Mais uma vez, eu quero agradecer muito Rafael e Enio pela disponibilidade de estar conosco. Por favor, sigam os canais do Rafael, sigam o canal, baixem o aplicativo do Enio, né, porque eles precisam ter essa validação, porque isso é muito importante para eles, de fato, né, ter essa validação do que eles têm feito, se tem surtido efeito ou não, e também desse processo de retroalimentação, né, para que eles possam melhorar cada vez mais nesse processo de difusão do conhecimento que eles têm se propiciado a fazer. Gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Caso tenham alguma saudação final, fiquem à vontade e a gente se vê aí durante o evento, gente. Fiquem à vontade aí. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.